Na palestra, a gente não vai chamar para participação. As pessoas têm medo de sentar na frente com medo de chamar para participação. Pode ficar à vontade para sentar aqui na frente. Viu? Eu queria dar boas-vindas a todos. Muito bom a gente estar aqui e ouvir um pouco mais sobre o que a Bíblia tem para nos falar. A Bíblia é um livro maravilhoso e é um manual para nós, né? E o Nilton vai falar conosco hoje. Nilton é um pastor missionário que tem cuidado aqui da igreja em João Molevade, tem nos ajudado muito aqui. E vai falar sobre um livro, o tema de um livro aqui, Ansiedade e Perdão. E é um tema assim, muito em voga, né? Porque quem não anda ansioso, né? Se pedir para levantar a mão aqui, todos vão levantar, não vou nem perder tempo de pedir para levantar a mão. Quem não anda ansioso, né? Mas a palavra de Deus fala para a gente não andar ansioso, né? Estar ansioso, sim, mas não andar ansioso, né? O Senhor vai dar graça para a Nilton agora falar conosco. Muito obrigado. O Expo Livre está aqui até dia 26. Temos muitas palestras, a programação está ali num panfleto, com várias palestras. E muita oportunidade em livros, tá bom? O Senhor abençoe cada um de nós. Boa noite, né? Muitos eu conheço, mas tem umas carinhas novas aqui que eu não conheço, né? Bom demais. Tem uma frase que está no livro, eu vou começar praticando ela aqui hoje, que diz assim: para que ficar ansioso se eu posso orar? Não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Então eu vou fazer uma pequena oração, tá bom? E nós vamos começar falando desse tema. Senhor Jesus, nós te agradecemos essa oportunidade, Senhor. Te agradecemos a sua presença. De fato, na sua presença nós temos paz. Ó Senhor Jesus, obrigado pela presença de cada um aqui. Nós estamos aqui no teu nome, te pedimos a tua graça, fala ao nosso coração. Ó, tira toda aflição, toda angústia, toda ansiedade. Nós queremos tocar na paz do Senhor. Ó Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos cubra com teu sangue precioso, nos lave de todo pecado, para termos uma íntima comunhão com o Senhor. Ó, é no teu nome que nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos já entrar no tema. Tirar o microfone dali que ele... Então o tema é esse, a Rosilene já nos ajudou aqui, né? Aqui tá até ficou bonito aqui a capa, né? Ansiedade e perdão. Se o tempo permitir, nós vamos entrar no perdão. Senão a gente entra bastante na ansiedade, que é o que mais tem nos pegado, né? Todos nós, né? Ansiedade é algo que realmente ela mais longe um pouco, né? Então, realmente, a ansiedade é algo que nos pega, como o que nós vamos falar, que não é que é pecado, nós somos ansiosos por natureza, né? Então, não quer dizer que você fica ansioso, que não tem jeito para você, que você não vai ser uma pessoa bem-sucedida, não vai conseguir ter um bom casamento, vai ser um bom profissional. A ansiedade, infelizmente, ela faz parte de nós. Mas hoje nós vamos aprender a lidar com ela. Aprender a lidar com a ansiedade. Uma das causas da ansiedade é porque nós, seres humanos, nós não usamos a plenitude do nosso ser. Eu vou tentar economizar bem o tempo, mas eu vou pegar a base aqui na Bíblia, só para a gente entender um pouco de como nós somos constituídos. No livro de Gênesis, capítulo 1, 26, fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele nos criou de uma forma especial. A Bíblia fala que tudo que Deus fez e criou e tudo que existe nesse universo é segundo a sua espécie. Ele segue ali um tipo de um ser, então ele vai... Tem até um ditado, a gente brinca muito, né? Filho de peixe é peixinho, filho de cachorro é cachorro e etc. Mas o ser humano, quando foi criado, ele não foi criado
segundo uma espécie humana apenas. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. E nós sabemos, quem conhece um pouquinho a Bíblia, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Ele criou o homem com 3 partes também. Ele criou o homem com um corpo, com uma alma e com um espírito. Os psicólogos, os estudiosos da humanidade, ele fala que ele confunde, ele não consegue separar esses dois. Todo mundo normalmente fala o seguinte: alma e espírito é uma coisa só. O corpo é muito fácil da gente perceber, nosso corpo físico, né? Que nós contatamos as coisas materiais. A nossa parte psicológica também é fácil, porque a nossa mente, vontade, emoção, a nossa maneira de pensar, de agir, é fácil a gente pegar isso, mas a Bíblia fala que quando nós somos criados, Ele nos criou, tem 2 lugares aqui na frente. Gênesis capítulo 2, versículo 7, se eu não me engano, ele fala assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas, tá bom? Ele soprou nas narinas, espera aí que vou ajustar aqui mais. Ele soprou. Ficou melhor? Não, ficou pior, né? Eu vou pegar o outro. Vou usar o... Então aqui diz assim, ó, Gênesis 2, versículo 7. Então formou Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nenhuma criação de Deus aconteceu dessa forma. Então o homem foi feito com corpo físico, e aqui diz que Deus soprou dentro dele, saiu de Deus um sopro, e quando esse sopro entrou nas narinas do homem, criado por ele, ele passou a ser alma vivente. Então, no grego, no hebraico, essa palavra sopro aqui, ó, é nechamá. Muito interessante, ó, nechamá. E nechamá é algo que veio de dentro de Deus. Só que aqui não fala de espírito do homem, fala assim: quando Deus soprou nesse homem criado do barro, soprou nechamá, ele passou a ser alma vivente. Então esse homem ganhou um intelecto, uma alma, uma personalidade. Cada um de nós somos diferentes, tem uma personalidade diferente. Só que em Provérbios capítulo 20, versículo 7, ele fala a mesma coisa. Usa a mesma palavra nechamá, que é o sopro de Deus, está lá em Provérbios 20, versículo 27, que fala assim: Deus criou o espírito do homem dentro dele. Essa palavra espírito do homem é nechamá também. Ou seja, o que Deus soprou dentro do ser humano criado por ele ali, que ainda era apenas um boneco, que não tinha vida, a Bíblia diz que é o nechamar de Deus, é o sopro de Deus. É o espírito humano que Deus criou dentro do homem. Então Deus é espírito, Ele é Pai, Filho e Espírito, Deus é espírito, mas Ele criou o ser humano, e quando Ele criou o ser humano, Ele criou diferente de todos os outros animais. O ser humano tem um espírito humano, bem diferente do que é o Espírito de Deus. Então, você e eu temos um espírito humano. Esse espírito humano nosso, ele foi criado de uma forma muito especial. Também está escrito em Zacarias 12, que fala assim, que o Deus que criou todo o universo, criou o espírito do homem dentro dele. Então, dentro de mim e de você, além de ter uma alma, uma personalidade, nós temos um espírito humano. Quando você entende isso, aí você tem que dar o segundo passo na sua vida. Você tem que aprender a usar o espírito humano. Se você for um ser humano, como nós somos, graças a Deus, e só usamos a nossa alma e o nosso corpo físico, você sempre vai ter um vazio dentro de você. Sempre vai ter algo que não vai te saciar. Sempre vai faltar algo em você. Você vai ter sede de alguma coisa. Vai faltar uma vontade. Você vai ter ansiedade. Você vai ter medo. Vai ter receio. Porque é como se você não tivesse completo. Você só usa o seu corpo, que é a parte física.
você só usa a sua emoção, só faz a vontade dos seus pensamentos, mas você não usa a parte mais interior do seu ser, que a Bíblia chama de espírito humano. Então, o nosso desafio aqui hoje é entender o seguinte: nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. E hoje nós temos que aprender a usar o nosso espírito como você usa o seu corpo, como você usa a sua alma. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Se nós entendermos isso, e isso realmente está registrado na Bíblia, eu não vou ler mais versículos, porque acho que todos, deu para entender todos, depois podem procurar que a gente mostre o endereço, o lugar que está aqui registrado na Bíblia. Vou citar só mais um, né, para gravar, que é 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que o homem foi criado e o homem tem que ser santificado, ele tem que ser salvo em todo o seu ser, no seu corpo, ele tem que ser salvo na sua alma e ele tem que ser salvo no seu espírito. Então a Bíblia, ela separa o ser humano: corpo, alma e espírito. Partindo desse conhecimento, aí está o grande desafio nosso hoje. Qual que é o nosso grande desafio? Aprender a despertar esse espírito humano. Fazer esse espírito humano ser despertado, porque nele contém 3 partes. A sua consciência faz parte do seu espírito, a intuição que você tem faz parte do seu espírito, e a Bíblia tem algo precioso que chama de comunhão. A Bíblia chama de comunhão. Você só consegue ter comunhão com Deus, que é espírito, se você aprender a usar o seu espírito. Então a Bíblia fala que o seu espírito humano e o meu espírito humano têm a capacidade de tocar Deus, que é espírito. Deus é espírito e Deus é invisível, não é? Mas quando você aprende a usar o seu espírito, você consegue tocar o Deus que é espírito. Mas como aprender? Como aprender a usar o seu espírito? Você tem que deixar Deus despertar o seu espírito. E isso só acontece por meio da fé. Então, olha só. Vou ler, isso aqui eu vou ter que ler com vocês. Está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 17. É um livro da Bíblia, né? Para quem não tem muita intimidade com a Bíblia. Para quem tem, Efésios, capítulo 1, versículo 17, diz assim, olha: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. Então aqui ele diz que Deus, ele quer que o nosso espírito humano seja um espírito de sabedoria e de revelação. Quando você aprende a usar o seu espírito humano, a sua mente ela é tomada por ele e você começa a ter a sabedoria de Deus e a revelação de Deus. Então, quando os problemas vão chegar para a nossa vida, e chega toda hora, só nasceu, tem problema, não é assim? Todo mundo hoje está cansado de lidar com pessoas, porque as pessoas estão todas com problemas. Aí eu vou me isolar, vou ficar sozinho 1 mês dentro do meu quarto, vou me isolar. Aí você descobre que você também é um problema. Você começa a ficar aflito, ansioso, inquieto, porque você também é problemático. Eu sou um problemático. É ser humano, tem problema, não tem jeito. Mas aqui está falando que Deus quer nos dar um espírito de sabedoria e de revelação. Quando você aprende a usar o espírito humano, você ganha a sabedoria de Deus. Aí você não lidar com os problemas que chegam para você com a sabedoria humana. Veio uma enfermidade no seu lar. Ou quem é casado, a esposa ficou depressiva. Tá. Ou entrou, está na moda agora, né? Entrou na menopausa. Ou está de TPM. Aí tem um tanto de coisa para citar, né? Ou é o filho que entrou na adolescência e a rebeldia chegou. Ou é um emprego novo que você chegou e o patrão, ele é um pouco nervoso. E aí vai, os desafios da vida. Ou é uma faculdade que você está fazendo, aí formou, eu quero agora arrumar um emprego. E aí a ansiedade chega. Quando você não tem sabedoria, você lida com isso como? Com a sua visão humana. E aí,
esse problema que chega vira uma tempestade. E você não consegue lidar com ele e às vezes fica até doente no seu corpo físico. E quem convive com você começa a sofrer junto. Porque quando eu estou ansioso e aflito, quem está perto de mim passa a mesma coisa. É atingido, a casa perde a paz. Mas quando eu ganho o espírito de sabedoria e o problema vem, eu entendo que eu não tenho que lidar com ele só na minha humanidade. Eu tenho que lidar com ele pela fé. Eu entendo que pela fé, até quando o problema chega, ele deixa ele ser problema e ele se transforma em um desafio. E esse desafio vai me aproximar mais de Deus. Entende? Isso é a sabedoria que Deus quer dar para nós. E a revelação é que você não olha mais com os olhos humanos. Tudo que você tem que enfrentar na sua vida, você depende do que Deus vai falar para você. Você começa a ganhar a revelação de Deus. Porque você entendeu e creu e está tendo experiência que você tem um espírito que Deus te deu. E esse espírito ele pode ter sabedoria e ele pode ter revelação. Então, sabedoria, vê como Deus vê, não vê como o homem vê. Revelação é quando você tira o seu véu do seu conceito e começa a conseguir tocar naquilo que Deus pode fazer através dessa situação que chegou na sua vida. Você não está com um véu mais, você não vê só o problema, você vê além do problema. Então isso é uma libertação fantástica. Aí o versículo 18 fala assim: iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento. E Hebreus, tem um personagem que é citado em Hebreus, que ele é do Antigo Testamento, no Novo Testamento pede uma ajuda para ele, para a gente entender o que é ter esses olhos. Ele está escrito assim, olha, personagem muito conhecido, fala assim, é de Moisés, né? Fala assim, olha, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Quando ele foi enfrentar uma situação, Moisés, de sair ali debaixo de Faraó, e ele sabia que ia ser perseguido, ele sabia que ia ter problema na vida dele, a Bíblia diz que esse homem aprendeu a ver com os olhos de Deus. Ele tinha um grande problema pela frente, um grande desafio, mas ele primeiro não teve medo, não ficou apavorado, mas ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele não via Deus, mas a fé dele tocava em Deus. Então ele não teve medo. Aí eu vou falar uma frase aqui muito boa, que nós temos que entender, né? Aonde a fé chega, a ansiedade vai embora. E quando a ansiedade chega na sua vida, é porque a sua fé foi embora. Entenderam? Então o desafio nessa noite é a gente deixar Deus despertar o nosso espírito por meio da fé. Que nós sabemos que a Bíblia fala que nós temos um espírito humano, mas ele tem que ser usado. Aí eu lembrei de um versículo, eu vou só citar, 1 Coríntios 6,17. Acho que muitos aqui conhecem. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha só. Quando você crê no Senhor e se une a Ele pela fé, o Espírito de Deus e o seu Espírito passam a ser um só. Ele mescla, amalgama. Você se une a Ele. E a sua mente ansiosa e acelerada passa a ser a mente de Cristo. Então você tem paz. A fé chegou, a sua ansiedade foi embora. Você deixou a ansiedade crescer no seu coração, cadê a sua fé? Apagou a fé. Aí a aflição vem, coração palpitando, suando frio, às vezes diante de uma situação tão pequena para resolver, né? Aí eu quero dar um pulo aqui, porque... Vamos ler aqui, ó, Mateus 6. Tem uma experiência dos discípulos, né? Então, houve um homem nessa terra que não teve ansiedade, né? Ele venceu todo tipo de ansiedade que chegou na sua vida. E ele quis ensinar para os seus discípulos
Por que que ele podia crer que ele estava sendo cuidado? Mateus 6, ele fala assim, ó, todo mundo conhece muito, olha. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não se semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? E qual de vocês, de nós que estamos aqui nessa noite, por mais ansioso que nós estejamos, podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida? Lembra aí quando você ficava ansioso? Às vezes você está até ansioso hoje, que amanhã é segunda-feira, né? Eu tenho um comércio, né? Eu trabalho, né, nesse meio empresarial e tal. Então amanhã eu tenho um tanto de coisa para resolver. Muita coisa para pagar e muitas pessoas para ser coordenadas, administrada. Mas amanhã é segunda-feira, né? Hoje é domingo. O que vocês acham? Dá para ficar ansioso ou não? Dá para ficar ansioso. Mas se eu ficar ansioso aqui agora, vai mudar a minha segunda-feira? Muda nada. Não muda 1 centímetro. Mas eu fico ansioso. Eu fico angustiado. Talvez eu vou perder até o sono. Então aqui ele fala assim, olha, não andeis ansiosos. Primeiro, pela vossa vida, em 3 aspectos. O que você tem que comer, a subsistência, ou beber, nem pelo vosso corpo, a sua saúde, e nem o que vestir. Olha só, irmãos. Olha só. Muitos estão de máscara aqui. Por que a gente está usando máscara, hein? Porque ainda existe Covid. E a gente fica ansioso e preocupado em pegar a Covid. Então tem que se cuidar. Então a gente tem preocupação com a nossa saúde. É ou não é? Tem preocupação com o que nós vamos vestir. O vestir aqui não é só a roupa que você está vestida aí, não. É tudo. Tudo que a sociedade cobra de você ter, de você ser, o status, a sua casa, o seu carro, tudo isso. Complicado, né? Agora ele dá uma dica aqui para nós, olha, observais as aves do céu. Vocês já fizeram isso? Está ansioso, amanhã é segunda-feira. Aí se eu acordar 5h30, 6 horas da manhã, e eu for olhar na minha janela, mesmo na cidade, observa o que o passarinho está fazendo logo na hora que ele desperta. O que vocês acham? O que o passarinho faz na hora que ele desperta? Hein? Canta. Passarinho acordou, já começa a cantar. Alguém ansioso canta? Murmura, né? Preocupa. Mas o passarinho acorda e começa a cantar, gente. Então Deus está falando para nós assim, olha, observa os passarinhos aí. Sabe por que eles cantam? Porque eles sabem que Deus vai cuidar deles, a natureza vai cuidar deles aí. Deus já fez tudo certinho. Vai ter alguma coisa para ele comer, para a vida dele acontecer. Então nós temos que aprender, isso é um segredo, tá? A gente tem que praticar ele. Quando você estiver muito ansioso, lembra de um hino, algum texto da Bíblia e cante isso. Você vai ver que você vai ser curado da ansiedade. Lembra de passagens da palavra, ou coisas boas, aí canta. Não é aquele ditado que quem canta o mar lhes espanta, não. Mas se você louvar a Deus na sua ansiedade, você vai entender o que eu estou falando. Realmente ela foge do louvor, né? A ansiedade foge. Pode anotar isso aí que funciona, tá? E aqui fala mais assim, olha, observar os pássaros, eles cantam de manhã, tal, né? Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Quem que sustenta os pássaros mesmo? Falando da natureza, aqui fala assim, olha, o vosso Pai Celeste. Isso é outra lição que pela fé nós temos que entender. Você não está sozinho nesse mundo. Você tem um Pai Celeste. Se você crê que você tem um Pai Celeste, o que vai acontecer com a sua vida? Você pode ficar tranquilo. Lembra quando você era criança? Você preocupava em trabalhar por comida dentro de casa? Preocupava? Ninguém fazia isso, gente. Já era simples. Mas eu tinha um pai lá, né? Eu levantava, eu tinha um pai, uma mãe cuidava de mim. Pela fé, nós temos que crer nisso, irmãos. Existe um Pai Celeste.
Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Então eu posso fazer igual uma ave. Posso já levantar cantando e agradecendo esse Pai Celeste. Ele está cuidando de mim. Não, mas eu tenho um tanto de coisa para resolver. Eu vou resolver, porque eu tenho um Pai Celeste que cuida de mim. Eu vou ter paz para resolver as minhas situações. Para que ficar ansioso? Eu tenho um Pai. Se eu tenho um Pai, é porque eu fui gerado. Aí eu tenho que ler algo. Romanos capítulo. Se alguém não teve essa experiência ainda, nós vamos ter junto agora. Romanos capítulo 10. Romanos 10 fala assim, olha. Olha que coisa mais gostosa. Para mim crer que eu tenho um Pai, e para mim ser como um pássaro que canta na hora que eu acordo, descanso, que eu sei que tudo vai dar certo, porque eu vou ter paz para resolver, porque Deus está cuidando de mim. E tem que ter uma palavrinha, ela tem que ser a minha experiência humana. A palavrinha pequenininha, talvez a menor da Bíblia, fé. Então diz assim, olha, assim a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Fé não é uma superstição e um pensamento positivo. Você levantou de manhã, tudo vai dar certo hoje. Eu vou mentalizar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí o problema chega e você vai dar certo, vai dar certo. Às vezes dá errado. Então isso não é fé. Você continua. A Bíblia diz que a fé, a verdadeira fé, ela vem pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, ela gera no seu espírito essa palavrinha fé. Entenderam? Você lê a Bíblia, você ouve a Bíblia e acontece um milagre com você e comigo. A fé brota no nosso coração. E essa fé é que nos conecta com Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus 4 que é impossível, que sem fé é impossível se achegar a Deus. Para você tocar a Deus, você tem que ter fé. Mas como? Mas eu não tenho fé, a minha fé é pequena, ou eu nem sei o que é fé. Volte-se para a palavra de Deus. Tudo que nós estamos lendo hoje na Bíblia, você pode às vezes, não estou sentindo nada, mas algo está sendo semeado no seu coração, no seu espírito, e a Bíblia diz aqui, a fé vem. Não um pensamento positivo, a fé vem. E quando ela vem, ela desperta o espírito humano, e aí ele ganha revelação, sabedoria e comunhão com Deus. Intimidade com Deus. Quando isso ocorre conosco, essa fé vem, e a maneira dela vir é assim, ó, capítulo 10 de Romanos, o versículo 10, diz assim, 9, se com a tua boca, antes o 8 fala assim, ó, porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, falamos, anunciamos. Se você ouve essa palavra e com a tua boca você reconhece e confessa Jesus como o Senhor da sua vida, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. A sua alma vai ser salva. Sabe qual é a primeira coisa que a nossa alma é salva quando você crê? Ansiedade, angústia, medo. Vem uma paz que inunda o coração da gente. Olha, o mundo pode estar caindo na sua cabeça. É uma paz que excede todo entendimento. Gente, é muito gostoso experimentar isso. Vocês já viram um tornado? No Brasil não tem muito, no americano, sempre a gente vê nos jornais, né? Um tornado, dá até o nome dele. Engraçado que o nome dos furacões, tornado, tudo é nome de mulher, já repararam? Por que será, né? Aí vem o tornado lá, o tornado. Mas você sabia, não tem jeito de fazer isso, mas você sabia que se você conseguisse ficar no centro do tornado, lá no centro, se você conseguisse entrar dentro dele, não tem vento lá no meio? Só em volta? Mas se você conseguisse ficar no meio dele, certinho, você ia ter paz. Sabe o que significa isso? O nosso espírito humano é algo mais interior do nosso ser. Você pode estar agitado, situações na sua vida, casamento, trabalho, dinheiro, saúde, o que seja que estiver passando. Se você aprender a voltar para o seu espírito humano, onde Deus habita, você tem paz.
Nem você vai entender, gente, tudo isso acontecendo na minha vida, por que eu estou tão em paz? Porque eu estou na presença de Deus. Eu estou no centro, onde Deus habita, no meu coração, no meu espírito, né? Isso é muito gostoso. Então, a maneira que a Bíblia dá que a gente pratica isso aqui é assim, ó. Se você crê que Jesus é o Senhor e Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Porque o coração, ele crê para a justiça. Você crê que você tem um Pai Celeste, que você tem muito mais valor do que as aves do céu, nós já lemos. Então, por que você está ansioso? Deus te valorizou a tal ponto que esse Deus deu o seu próprio filho para morrer por você, pagar um alto preço, ir naquela cruz, derramar o sangue dele, te resgatar dessa vida de ansiedade, de angústia, de medo, de tristeza, de vazio e de falta de sentido, e te trazer de uma vida assim de sofrimento para a presença de Deus, do Pai. Quando ele fez isso com você, porque ele te valorizou, então você vale muito mais do que as aves. Então você está ficando ansioso porque você talvez não teve aquela experiência de tocar no tanto que Deus te valoriza. Talvez nem você dá o valor que você tem. Se você entender o valor que o ser humano tem para Deus, que eu tenho para Deus, que você tem para Deus, você não ficaria ansioso. Porque ele deu a vida do filho dele para nós, ele nos resgatou. E quando eu creio que ele morreu por mim, por causa dos meus pecados, e Deus o ressuscitou, a vida de Deus entra em mim. E a Bíblia diz assim, e todo aquele que nele crê não será confundido, e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aí é outra dica. Vou falar porque essa dica, eu vivo essa dica diariamente, todos os minutos da minha vida. E olha que não dá para falar. Eu tenho uma lista para falar a vocês de tanta ansiedade que eu já tive e posso ter ainda, porque o problema não falta. Aqui diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. É salvo de tudo que te perturba, de tudo. E principalmente é salvo no seu espírito e na sua alma. Então, quando a ansiedade vem e eu falo assim, olha, Senhor Jesus, mas com fé, não é isso? Eu creio com o coração e confesso e falo com a boca, Senhor Jesus. É como se naquele furacão que eu estivesse, na mesma hora, eu ia para o centro dele e a paz ia no meu espírito. Como eu já provei isso? Como eu posso provar isso agora, não é? Senhor Jesus. A paz vem. Repete comigo, ao menos umas três vezes assim, bem suave, no seu espírito. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. É muita paz. Oh, Senhor Jesus. É tanta paz, irmãos. Isso traz tanta paz para nós, mas tanta paz. Puxa, se deixasse eu ia ficar falando só desse invocar o nome do Senhor aqui. De tão gostoso que é. Outro problema que nós temos muito com ansiedade é esse aqui, ó. Por isso que ele deixou registrado na Bíblia que Deus sabia que a gente ia ter essa confusão na nossa vida. Diz assim, olha, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha que interessante. A ansiedade é porque a gente fica preocupado com o que vai acontecer amanhã, é ou não é? Ou daqui 10 minutos, daqui meia hora, não, eu vou sair dessa palestra aqui, meu Deus, e aí, hein? Você está ansioso para a palestra acabar às vezes, porque tem uma coisa para você resolver, alguém para você ligar, alguma coisa para você olhar. Então, falando de amanhã, que é segunda-feira, então, ó Senhor Jesus. Portanto, não fique inquieto com o dia de amanhã, porque não vai resolver nada, porque amanhã vai ter o seu problema, mas Deus quer resolver hoje, quer cuidar de você agora. Eu nessa reunião aqui, eu creio que Deus está cuidando de mim. Ó. A minha esposa está aqui, Deus está cuidando dela. Ah, que delícia. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amanhã vai ter outros desafios que não é hoje. Então para que eu vou sofrer com amanhã? Nem chegou ainda.
É melhor eu desfrutar da presença de Deus agora. É melhor eu desfrutar da presença da minha esposa agora. É melhor eu desfrutar dessa palestra agora. E amanhã? Amanhã tem seu mal lá. Mas o que vai acontecer amanhã? Está escrito no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 23. As misericórdias do Senhor, de Deus, se renovam a cada manhã. Aí na hora que você acordou amanhã, a misericórdia de Deus renovou para você. É bom demais. E sabe o que significa a palavra misericórdia? Assim, a revelação, o significado dela espiritual mesmo? Misericórdia é dar alguma coisa para quem não merece. Então, mesmo que você se sinta que você errou, que o problema que você tem amanhã para enfrentar, porque eu sei que vacilou mesmo, você que não administrou bem, você que não fez o que você tinha que fazer, e amanhã o negócio vai chegar, não tem jeito de adiar mais, não fique ansioso, porque a misericórdia de Deus vai renovar amanhã, de manhã. A misericórdia fica assim, ó, vendo você deitado lá, nem dormindo direito, mas na hora que você acorda assim, a misericórdia acordou, vou cuidar dele agora. Isso é a misericórdia de Deus. Ela se renova a cada manhã. Que delícia, né? E tem vários lugares na Bíblia que fala disso, mas vamos ficar só nisso por causa do nosso tempo, né? Então eu e você não precisamos ficar inquietos. Aí ele fala aqui assim, olha, homem... Aqui, vou ler ele todo, ó. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Tá vendo? O que atrapalha a gente tocar na misericórdia, no amor, no cuidado desse Deus maravilhoso, é porque a nossa fé é pequena. Mas eu aprendi a não ter medo de fé pequena. O meu medo é eu não usar a minha fé, ainda que seja pequena. Entenderam a diferença? Você sabia que Deus não preocupa se a sua fé é pequena? Deus preocupa se você não usa a sua fé. A fé é tão poderosa, mas tão poderosa, ainda que ela seja como um grão de mostarda, pequena. Quem conhece grão de mostarda aqui? Já viram? É uma poeira, gente. Se colocar o grão de mostarda na minha mão aqui, ó, talvez nem Rosilene, ela que está aqui pertinho de mim, vai conseguir ver. É uma poeirinha. Mas a Bíblia diz o seguinte, que se você tiver a fé como um grão de mostarda e usar a sua fé, e dizer a esse monte, sai daqui, vai para lá, assim vai ser feito. Então o que a Bíblia revela é que, embora nós somos homens de pequena fé, mas se nós começarmos a usar a nossa fé, ainda que pequena, as coisas vão acontecer. E a ansiedade vai fugir. Eu e você vamos ser curados dessa palavra que chama ansiedade. Só de usar a fé, ainda que seja pequena. Não tem problema ser pequena, mas use a sua fé. Aí aquela frase volta, né? Não, mas a situação está vindo, usou a fé, orou um pouquinho, creu. A ansiedade vai sair correndo. E não coloque desculpa. Ah, minha fé é pequena. Não, esqueça. Esqueça que a sua fé é pequena. Apenas use a sua fé. Só isso. Usou a fé, acabou. Aí eu vou entrar num capítulo da Bíblia, para já encerrar, que é muito conhecido, mas ele é o desafio de ser praticado. E nós vamos praticar ele agora, hein? Filipenses capítulo 4. Conhecemos? Muitos conhecem, não conhece? Filipenses capítulo 4. A Bíblia, por isso que a Bíblia produz fé, ela tem tudo o que eu preciso, né? Então aqui diz assim, olha... No capítulo 4, versículo 4, fala assim, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. 2 vezes, não é isso? Então a Bíblia fala assim, ó, Deus vira para você e para mim nessa noite e fala assim, olha, eu sei que vocês estão ansiosos, vocês são ansiosos, a natureza sua é de ansiedade. Mas eu vou dar uma ordem e eu vou dar um mandamento para vocês que aprenderam a crer em mim, que despertaram o espírito humano. A ordem é o seguinte, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí está assim, vírgula. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe por que o versículo, Deus falou tão enfático assim? Alegrai-vos sempre no Senhor. Só essa frase já quebra a gente, né? Hoje eu estou alegre, eu estou aqui, é coisa boa, né? Mas
Você começa a lembrar. Eu tenho esse problema, eu tenho aquele outro, eu tenho que resolver aquilo. Eu tenho uma pedra no rins que de vez em quando está descendo aqui, começa a mancar, sofro dor. E a minha filha casou, mudou, mora 1.000 quilômetros de longe de mim. Aí se acontecer alguma coisa, como é que eu vou ajudar ela lá? O outro está na faculdade, está meio doidão lá na faculdade, eu não consigo cuidar e tal. Aí você começa a ficar ansioso. Mas aí você volta para a palavra de Deus, Deus vira para você e fala assim, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí eu continuo ansioso. Aí Deus fala assim, olha, eu vou falar com você de novo, alegrai-vos. Eu não estou falando para você alegrar na doença, para você alegrar no seu problema e no que você está passando. Eu estou falando para você alegrar no Senhor. Entenderam a diferença? Quando você toca no que Deus é e Ele pode fazer por você, quando você usa a fé, você alegra independente do que você está passando, do desafio que você tem que resolver. Porque a alegria que você tem não é se você está com a conta em dia lá no banco, lá, o dinheiro sobrando, se a saúde está excelente, se os filhos estão obedientes, se tudo está dando certo para você. Se a esposa, a fase da TPM passou, agora está só no love, não é isso. O que vai te alegrar é a presença de Deus. Se você aprender a usar o seu espírito, independente do que você tem que resolver na sua vida, você é uma pessoa alegre. A característica de quem usa a fé é que é uma pessoa alegre. A característica de uma pessoa que não usa a fé é uma pessoa ansiosa, muitas vezes angustiada e muitas vezes nervosa. Quem trabalha comigo sabe o dia que eu estou usando a fé que eu não estou usando a fé. A minha esposa sabe o dia que eu estou usando a fé que eu não estou usando a fé. Então, qual é o nosso grande desafio? É aprender essa lição. Alegrai-vos sempre. Não, é impossível ficar sempre alegre. No Senhor é possível ficar sempre alegre. Ah, mas eu estou triste e angustiado. Volta para o Senhor correndo. Ah, mas está um furacão. Volta para o centro, volta para o Senhor. Invoca, Senhor Jesus. Eu esqueci de citar esse versículo. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 3, fala assim: todo aquele que fala Senhor Jesus está sob a ação do Espírito Santo. Pensa. E lá em Romanos 14, 17 fala assim: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí se a situação veio, o furacão veio, você com fé, Senhor Jesus. O Espírito Santo age na minha vida e na sua vida. E você tem justiça, paz e alegria. Quem não quer viver sempre alegre? Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Sabe como que Deus está perto? É igual nós lemos em Romanos 10. Ele está na tua boca e no teu coração. Aí quando a ansiedade vem, o problema vem, o desafio vem, o que você vai fazer? Usa a fé, porque Deus não está lá assistindo, Deus não é sádico. Ah, agora o Niltinho, a Divana da TPM, essa semana ele vai tomar xingo de todos os jeitos. Essa semana esse menino vai pegar pesado. Ah, amanhã, dia tal, é o dia dele pagar os impostos. Está perdido. Vai ficar chateado, é hoje. Não, o filho ligou fazendo faculdade. Ô pai, preciso de R$1.000. O funcionário que ia, a funcionária deu um problema de saúde, a outra também não foi, a outra pediu conta. Meu Deus, o que é isso? Vou trabalhar igual um escravo, faltou 3. Aí começa. No amanhã, segunda-feira, eu não vou nem sair da cama, gente. Não é assim? Senhor Jesus, perto está o Senhor. Então eu vou ser uma pessoa moderada, longânima, paciente, porque eu vou desfrutar do Senhor que habita no meu espírito. Gente, que paz é essa? Isso é milagre. Nós podemos experienciar isso todos os dias. Não, aí vem o versículo. Olha o versículo. Esse versículo aqui tem tudo a ver com o nosso tema. Ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí apelou, hein? De coisa alguma? De nada, irmãos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Como fazer isso? Qual o caminho? Em tudo, porém,
sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus. Quando um problema chega na sua vida, você fica ansioso e acha um que aluga o ouvido para você. O que você faz? Despeja nele, não é? Não, mas eu estou passando por isso, está acontecendo aquilo, é por isso que eu estou vivendo isso. E papapá. Vem cá, maridinho, vem cá, esposa, vem cá, não sei quem. Aí o marido brigou com você, que não quer te ouvir e tal. Ou então você estava falando para ele estava olhando meio de lado assim, olha para mim não, que eu falo com você. E vai, e aí o marido também com um problema e vem, quer descarregar. E aí você ficou mais ansioso, ficou irritado que a pessoa não conseguiu te ajudar. Qual que é o segredo? Para de falar os seus problemas para terceiros e aprende a levar os seus problemas para Deus. Essa é a lição que nós temos que aprender hoje. Quando você deixa de jogar, descarregar nas pessoas que não vão resolver nada para você e às vezes vão até sair falando mal de você, ajoelha, ora e fala, Senhor, eu estou com a lista para te falar aqui. Sabe o que Deus vai falar? Eu vou escutar tudo. Eu te amo tanto e valorizo você tanto que a minha atenção é toda sua agora. Pode me falar tudo. Me faz saber de tudo. Tudo vai ficar conhecido diante de Deus. Como? Petição, oração e súplica. E depois que você descarregar tudo em Cristo, em Deus, em nome de Jesus, orar tudo ao Pai, sabe o que você vai aprender a fazer? Ações de graça. Pode usar a fé, irmãos. Isso funciona comigo, funciona com você, é só fazer. Depois que você descarregar tudo no Senhor, ora, fala tudo para Ele. No final da sua oração você fala assim, Senhor, eu já te agradeço, porque eu coloquei tudo diante daquele que pode resolver. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Senhor Jesus, obrigado. Eu vou te falar que essa é a minha experiência. O versículo 7, quando você pratica isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, a sua lógica, o que você acha, o que você pensa, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, a paz inunda a mente da gente de uma maneira que nem você acredita que você está em paz. Você usa a fé, coloca diante de Deus, é como se... tem um exemplo bom, né? Tem uma construção de 2, 3 pavimentos. Aí ele já chegou no segundo, aí está começando a fazer o terceiro. Aí o cara pega o tijolo cá de baixo, joga para o segundo andar, e o do segundo andar tem que jogar porque está no terceiro, porque ele vai fazer a subida da terceira laje. Todo problema que chegar para você, sabe o que você tem que fazer? Joga para cima, joga para Deus. Se porventura, você que está recebendo os problemas aí no segundo andar, não joga e vai só amontoando os tijolos, vai chegar uma hora que você não vai dar conta. Você vai ter que ter esforço demais para jogar para cima. Então, aprendamos essa lição hoje. Tudo que chega até nós não é para mim resolver por mim mesmo, mas é para mim colocar diante de Deus. Porque Ele pode resolver. E quando a paz de Deus excede toda a minha mente, me guarda a minha mente e meu coração em Cristo, aí, em paz, você resolve tudo que tem que resolver. Concorda comigo? Lembra quando chegou um problema para você, alguém trouxe um problema, você ficou tranquilo. Rapidinho você viu a solução. Agora lembra do dia que chegou o problema, você ficou apavorado. Teve que chamar outro de fora para ajudar a resolver. Então vamos crer nisso aqui, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, vamos aprender a seguinte lição. Nem sempre os problemas que chegam até nós são para ser resolvidos imediatamente. Muitos deles são para nos aproximar de Deus. Eu não li um versículo aqui por causa do tempo, que diz que quando nós oramos, Deus já sabe do que a gente precisa. Então para que orar? Porque Deus quer a sua presença diante dele.
E quando você chega perto dele, a paz dele te invade, te inunda, toma sua mente, seu coração, e ele te capacita a resolver qualquer situação. Já são aqui 7 e 5. Eu não sei que hora que eu comecei. Teria 6h40? Teria agora um pedacinho do perdão. Mas eu acho que tá bom, né? Tá bom, né? Já falou bem da ansiedade, né? Senão vai ficar muito longo. Só um pedacinho, mas vai ficar longo. Depois a turma fica ansiosa comigo aqui, né? Mas amém. Eu vou parar e eu quero abrir, se alguém quiser dar um testemunho, falar o que você sentiu, se você quer falar um pouco, se isso te ajudou um pouquinho, né? E eu vou só terminar fazendo uma oração, porque aí eu vou ficar com mais paz, tá bom? Que essa palavra realmente possa frutificar em nós, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Oh, esse encontro nosso aqui foi feito no teu nome. Nosso coração é de gratidão, Senhor, porque nós sentimos a tua presença. Que o Senhor possa dispensar para nós agora, oh, toda a sua paz. Cada um tem uma situação que está vivendo aqui, Senhor. Que nós possamos ter aprendido hoje que tudo o que colocarmos diante de ti, nós só podemos crer que o Senhor está cuidando de nós. Cuida de cada coração aqui, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, entra para dentro de nós de uma maneira rica, Senhor, profunda. Enche-nos da sua paz. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Muito obrigado, viu? Pela presença.